A revista Época traz reportagem com informações de 2 inquéritos do Ministério Público Federal, um no Rio de Janeiro e outro em Brasília, que apuram indícios de irregularidades na concessão de empréstimos do BNDES para a construção do porto cubano de Mariel. A Odebrecht foi escolhida pelo governo cubano para construir o porto. As investigações descrevem a atuação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante o processo de negociação dos empréstimos. Segundo a revista, a transação chegou a ser classificada como secreta, a pedido do ex-ministro do Desenvolvimento, Fernando Pimentel. O porto custou 957 milhões de dólares, dos quais 682 milhões foram financiados pelo BNDES com dinheiro público. Um dos documentos das investigações conduzidas pelo Ministério Público no Rio, publicados pela revista, mostra que o BNDES tratou como excepcionalidades as condições oferecidas a Cuba. O prazo de financiamento seria de 25 anos e não de 12, que é o prazo regulamentar. 25 anos também para o pagamento de taxas de juros mais baixas, em vez dos 10 anos habituais. A garantia seria o dinheiro que Cuba tem direito a receber por exportações de tabaco. A reportagem lembra que os investimentos brasileiros em Cuba tornaram-se possíveis graças a um acordo comercial assinado em 2008 entre os 2 países, quando Lula era o presidente. Na época, ficou acertado que o BNDES colocaria à disposição dos cubanos 600 milhões de dólares para financiar projetos na ilha. A reportagem reproduz um telegrama do dia 6 de junho de 2011, que consta do inquérito de Brasília da Embaixada do Brasil em Cuba para o Itamaraty. Um diplomata que acompanhou o encontro de Lula com Raul Castro dias antes faz o seguinte relato. Lula disse a Castro que veio a Cuba reiterar seu desejo de que aumente a presença brasileira no país. E mais, Dilma é amiga de Cuba, teria dito Lula. A revista não revela o nome do diplomata. A respeito da construção do porto de Mariel, segundo o documento, Lula, já como ex-presidente, disse que tem o financiamento garantido e não haverá mudança. De acordo com a revista, a Odebrecht foi a empresa que mais recebeu dinheiro do BNDES para obras em Cuba. Entre fevereiro de 2009 e agosto de 2014, foram 832 milhões de dólares. Num dos telegramas publicados, o encarregado de negócios da embaixada, Marcelo Câmara, diz que numa conversa reservada com Lula, os representantes da Odebrecht se mostraram preocupados em relação a financiamentos. Segundo eles, dado o volume que já tinha sido emprestado, dificilmente o BNDES aprovaria novos empréstimos sem conseguir garantias soberanas, ou seja, dadas pelo próprio governo de Cuba. Baseada em telegramas do Itamaraty, a revista diz que a Odebrecht teria sugerido outras formas de garantia, entre elas o aumento da oferta de medicamentos cubanos no SUS e a venda de parte da produção de nafta de Cuba para a petroquímica Braskem, que pertence à Odebrecht. Além do porto de Mariel, a empresa também tem obras no aeroporto de Havana. Em telegrama ao Itamaraty, Marcelo Câmara diz que Lula confidenciou ter tratado da questão das garantias soberanas, com ênfase à opção de venda de nafta a Braskem. Depois dessa conversa, Lula embarcou para o Brasil em avião fretado pela Odebrecht, segundo a Época. A revista lembrou que quando a presidente Dilma foi a Cuba no início do ano passado, ela disse que o financiamento previsto de 290 milhões de dólares para a segunda fase do Porto de Mariel era peça-chave para a promoção do desenvolvimento econômico. Sérgio Moro é o único juiz do Brasil que pode prender Lula. É o único que, com as devidas provas, terá coragem para aplicar a lei e encarcerar o ex-presidente, o maior beneficiário do esquema de poder do PT. Os empreiteiros, bilionários e os políticos presos em Curitiba devem concordar comigo. Essa gente que sempre zombou ou comprou a justiça, tombou diante de Moro. É por isso que o juiz é aplaudido pelo povo, diferente de um Dias Toffoli, que só é aplaudido por puxa-sacos. No dia que Sérgio Moro prender Lula, definitivamente livrará o brasileiro do sentimento de impunidade quanto aos poderosos.
o sentimento que nos tortura numa masmorra de injustiças. Estaremos livres? É isso. Ao enfrentar e punir os poderosos da República, Sérgio Moro é o juiz que, quando manda prender,